Salve, salve! Surfografia hoje no cenário diferente. Eu tô aqui em Porto de Galinhas, Pernambuco, onde eu participei da transmissão do Brasileiro de Base e vou emendar no Dream Tour. Mas o assunto desse episódio de Surfografia é a 6ª etapa do CT 2025, que foi realizada em Burleigh Heads, na Costa Dourada australiana, com a vitória alucinante do Felipe Toledo. E lá no finalzinho eu vou dar uma palhinha do que eu vi aqui sobre a molecada, porque o celeiro de talentos do Brasil não para de produzir excelentes surfistas desde a Sub-12 até a Sub-18. Seguinte, vamos lá então. Julian Wilson e Felipe Toledo. A gente, quando pensa no Julian, imagina muito a rivalidade com o Gabriel Medina. Primeira vitória do Gabriel em 2011 lá em Rossegor, temporada de estreia, no segundo semestre de estreia dele, ele ganhou do Julian Wilson na final. 2012, aquela finalíssima super polêmica em Portugal, que o Julian acabou levando a melhor. Finalíssima do Pipe Masters 2014, que o Gabriel sacramentou seu primeiro título. O Julian venceu a bateria decisiva e aí uma série de vitórias. Inclusive, a rivalidade do Julian é meio com os surfistas brasileiros. Se a gente lembrar da temporada 2018, no bicampeonato mundial do Medina, o Julian foi o único não brasileiro que venceu etapas. A gente teve 11 etapas naquela temporada, 9 vitórias dos brasileiros, revezando entre Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo e até o Panda, William Cardoso. E o Julian venceu as únicas duas que os brasileiros não faturaram. A primeira terminou, inclusive, lá na Gold Coast, só que em Kia, final com Ace Buchan, que até o Tominhas Hermes foi terceiro colocado, o Michael Rodrigues quinto. E em Rossegor, o Julian também foi campeão. Bom, vamos então para 2025, para essa etapa que o Julian foi convidado. Ele já está com o wildcard para o Challenger Series. Acho que a comunidade do surf internacional como um todo, não são só os gringos não, vê com muito bons olhos o retorno, a possibilidade do retorno do Julian para o CT, e ele mostrou que está com o surf afiado para isso. Achei um pouco mais pesado, mas eu acho que esses anos de fora fizeram bem a ele, está mais maduro, pai de família, dono da sua própria marca, se autopatrocina, mas na final, acho que o Felipe Toledo foi superior. O surf dele se encaixa, a gente tem que lembrar, a primeira vitória do Filipinho no CT aconteceu justamente na Gold Coast, só que em vez de Burleigh Heads, lá em Snapper Rocks, na fronteira sul do que a gente conhece como a Gold Coast, que vai lá de Surfers Paradise até Snapper Rocks. Burleigh Heads fica mais ou menos no meio do caminho. Pois bem, em 2015 o Filipinho venceu pela primeira vez entre os melhores do mundo, derrotando justamente o Julian Wilson na decisão. Faturou, inclusive, marcando nota 10 na finalíssima, uma marca do Filipinho na maioria das finais das vitórias que ele conquistou. Lembrando que essa foi a 16ª vitória dele. Se a gente contar os 2 triunfos em Trestles durante o Finals, ele tem 18 vitórias entre os melhores do mundo. Fato que o Filipinho está junto com o Gabriel no topo da lista dos caras que ainda estão em atividade. O Gabriel também disse que está voltando em breve, já surfou na piscina em São Paulo e está ensaiando seu retorno, muito provavelmente para Terra Pô no Tahiti, para a segunda metade dessa temporada 2025. Voltando para a questão Julian Wilson versus Felipe Toledo. Eu acho que a rivalidade do Gabriel com o Julian é um pouco mais esportiva de resultados. A com o Filipinho, ela tem mais faísca, ela tem um pouco mais de temperatura alta. Eu me lembro de já ter testemunhado, inclusive, algumas discussões, não só do Julian com o Felipe, como inclusive com a equipe do Felipe, né? Porque o Ricardinho ainda era técnico do Felipe, que ele subiava para avisar das séries, né? Intercedia muito com esse sinal sonoro com o Filipinho. O Julian já ironizou a relação dele com o pai, falando que ele dependia muito do pai. Discutiram, inclusive, dentro d'água e o clima esquentou entre eles. E dessa vez, pouca gente percebeu. Achou, inclusive, que o Julian, no final ali, estava dando os dedos do meio para os juízes durante a finalíssima, né? Mas tinha a brasileirada, para quem nunca foi a Gold Coast ou não percebeu durante as transmissões, fica um clima, assim, de areia de praias cariocas, porque fica uma galera jogando altinha, bandeiras do Brasil. Eu já fui lá e percebi muito esse clima praiano brasileiro. E tinha uma galera torcendo muito forte pro Filipinho e dando umas zoadas no Julian. Então, numa hora que ele termina uma de suas ondas, que ele manda os dedos do meio no final da onda, não foi pros juízes, foi pra galera do Brasil que tava ali, uma torcida bem ruidosa a favor do Filipinho. A bateria foi tensa, como sempre foram tensos os confrontos entre eles, mas foi de um nível técnico altíssimo. Na minha opinião, o Filipinho foi de fato o melhor surfista do campeonato. Se não tirou nota 10, como ele já fez muito, não só lá na Gold Coast 2015, mas nas vitórias no Rio de Janeiro, aquele público enorme contra o BW na final.
Contra o Ítalo em 2015, lá em Portugal também, conseguiu nota 10. Lá em Saquarema, 2022, com o Samuca na decisão, com aquele aéreo full rotation gigantesco. Em Jeffreys Bay, enfim, assinalou essas vitórias com as notas perfeitas. Dessa vez, ele conseguiu a nota perfeita na semifinal contra o Alejo Muniz, com aquele tubinho muito encaixado, não foi tão profundo, mas foi longo. E na boca do tubo, ele deu aquele alley-oop bem grande, bem extenso e pousou na base e, para mim, mereceu nota 10 sem forçação de base alguma. Eu gosto de ver as notas máximas acontecendo no início. Eu acho que valoriza o show e ele fez por merecer. Capítulo à parte, Alejo Muniz. Ele simplesmente, nessa etapa de Burley Heads, ele subiu 12 posições no ranking. Estava na 28ª posição, ainda, 6 vagas distantes da linha de corte, que é a 22ª posição. E ele simplesmente, com esse resultado, avança 12 casinhas e chega no top 16. É o 16º colocado. O ranking agora continua com o Ítalo na frente. Iago assumiu a vice-liderança. O Jordi está em terceiro, Canoa Igarashi em quarto, Ethan Ewing em quinto. E o Filipinho já cola e no top 5 com a 6ª posição. E a gente fecha o top 10 com mais um brasileiro, Miguel Pupo. E olha, o Finals é lá em Cloud Break. Então ainda tem Teahupo'o, ainda tem umas etapas interessantes. Quem sabe o Miguel e o Felipe possam adentrar esse top 5. E quem sabe a gente tem vários brasileiros disputando esse título mundial. Seria alucinante. A gente completa a lista dos brasileiros dentro do ranking do Championship Tour. Ainda tem o Alejo na 16ª colocação, o Joãozinho, que está ali na bolha, né, na 22ª colocação, certinho dentro da linha de corte, vai ter que surfar bem em Margaret River, passar algumas fases para se garantir, não sofrer a degola. E aí, depois do Joãozinho, a gente tem uma turma já mais preocupante. DVD em 26º, Ian Gouveia em 28º, e na 29ª colocação, o Samuel Pupo em 34º lugar, o Edgar Gross. Então essa turma abaixo do João Chianca vai ter que fazer as tripas coração para ter um grande resultado lá em Margaret, para evitar, de fato, um corte e cair fora. E quem cai, fica fora do segundo semestre, também, obviamente, não se classifica para o início da temporada que vem. E a recíproca é verdadeira. Quem se mantém no masculino entre os 22 melhores, garante a primeira metade da temporada 2026 dentro do Championship Tour. Entre as mulheres, o ranking continua liderado pela Gabriela Bryan e com a Caitlin Simmers na 2ª colocação. E a Luana Silva, a boa notícia é que ela chega dentro do top 10 na 9ª posição depois dessas 2 etapas da perna australiana. Então, para garantir a classificação dela, algumas baterias ela deve vencer lá em Margaret para sacramentar de fato a manutenção como titular do CT da segunda metade de 25, também de 26. Beleza? E vocês, como assistiram? Se emocionaram? Eu sei que o fuso horário é meio ingrato, tem gente que acaba dormindo, vai até onde a energia deixa, depois dorme, acorda, assiste os highlights, os replays. Eu acho que foi uma etapa eletrizante e tá aí. O Brasil, mais uma vez, das 6 etapas, a gente tem 3 vitórias. Ítalo Ferreira, em Abu Dhabi, na piscina de ondas, onda do complexo de ondas artificiais da Kelly Slater Wave Company. Temos a vitória do Iago em Supertubos Peniche, Portugal. E agora o triunfo do Filipinho em Burley Heads, na Costa Dourada australiana. Estamos empatados aí com todo o esquadrão internacional na luta pelo topo do pódio dessas etapas do Championship Tour. Então a gente tem agora a sequência em Margaret River, com essa emoção extra em função do corte. Acho que a gente, de novo, viveremos fortes emoções. Estarei de volta já nas transmissões lá do Sport TV para a galera que sentiu minha ausência. Agradeço as mensagens, o carinho, o respeito do meu trabalho. Esse pacote de eventos aqui, surf de base, depois do Dream Tour, quase 20 dias aqui em Pernambuco. Mapeei aqui um suprassumo do surf de base do Brasil e a molecada. Se vocês aí do outro lado têm alguma preocupação em relação à manutenção do nosso protagonismo no cenário internacional, fiquem tranquilos, porque o celeiro de talentos não para de produzir grandes surfistas. Então eu vou aqui nomear apenas os vencedores, os campeões brasileiros nas 4 categorias em disputa entre meninos e meninas. Não posso falar nem homens e mulheres, que até sub-18. Na sub-12, Maria Clara Schucker, a campeã. Narciso Inácio, Maria Clara de São Paulo. Narciso Inácio, do Rio Grande do Norte. Na sub-14, vitórias de Vini Palma de São Paulo, uma elegância, com uma polidez, com uma precisão. Precisei adjetivá-lo. Sub-14 feminina, uma menina que já me impressionou desde o ano passado lá no Guarujá, na conclusão do surf de base, Valentina Zanoni. Nascida no interior de São Paulo, migrou para o litoral de São Paulo, depois, hoje em dia, mora na Brava de Itajaí e representou aqui Sergipe, a primeira vitória de Sergipe, uma decisão de título brasileiro de base nessa nova era da CB Surf. Campeã da Sub-16, a Carol Bastides de São Paulo, que é assim, vem colecionando resultados da Sub-12, Sub-14, novamente, é bicampeã do Sub-16, inclusive, conquistou o título em casa no Guarujá no ano passado e agora o bicampeonato aqui em Pico do Borete, Praia do Cuco e Pojuca, Pernambuco.
E na sub-16 masculina, o Yuri Gabriel, de Santa Catarina, que venceu a finalíssima com um aéreo full rotation alucinante, ganhou 9,5. Só perdeu em nota individual o Arthur Vilar, que no penúltimo dia de competição conseguiu um Kerupt flip assim estratosférico e ganhou a única nota 10 do campeonato. E completando na sub-18, vitórias do Rio de Janeiro. Aisha Rato também é bicampeã, só que na sub-18. E o Guilherme Lemos, que já está estourando a idade, vai fazer 19 anos. Já ele não vai poder competir no ISA, porque ele já vai fazer 19 anos. Então, em breve a gente fala sobre as vagas no ISA, que esse evento aqui no surf de base também serviu como seletiva para o Mundial Júnior da ISA. Apenas as sub-16 e sub-18 em disputa. Beleza? Vou partir para o Dream Tour e em breve estou de volta para trabalhar na transmissão do Sport TV em Margaret River e produzir um novo episódio do Surfografia sobre a 7ª etapa e também falar muito sobre o corte, que vai degolar um monte de gente. E queria agradecer muito o Frank Cordeiro, parceiro que está comigo aqui nessa empreitada, parceiro do Surfografia agora, porque já era parceiro da Zen Filmes, que está nos bastidores trabalhando comigo nesse projeto que me enche de orgulho e prazer. Beleza? Soltem o verbo aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo que aconteceu lá em Boilerhead. E se assistiram a nossa transmissão aqui direto de Pernambuco também, eu agradeço a opinião e o compartilhamento do nosso conteúdo, a assinatura e a inscrição do nosso canal. Vamos fazer o Surfografia crescer e ganhar novos mares. Beleza? Viva o surf e viva o surf brasileiro. Axé, aloha!